Sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou a Malu Endringer. E eu sou a Malu Brum. E hoje a gente vai discutir sobre asma. Um tema bem relevante, né, Malu? Sim. Vamos começar então com a discussão de caso? Vou te passar o caso. Tá bom. João, 7 anos, chega ao pronto atendimento com uma queixa de falta de ar há 2 dias, que tem piorado nas últimas horas. A mãe refere que ele teve tosse seca à noite, além de um chiado no peito e dificuldade para brincar como de costume. Ele tem histórico de asma desde os 3 anos de idade, com crises esporádicas, principalmente em dias frios. Ao exame físico, Malu, tiragem intercostal, sibilos difuso à ausculta, uma fala entrecortada e a saturação de 93% em ar ambiente. E aí? Então, um caso bem típico de asma, né? A gente vê que piora em algumas situações externas, digamos assim. É uma criança, a asma ela comete principalmente essa fase da infância, né? A questão da tosse seca, que piora à noite, o sibilo, que aí no caso clínico tá como chiado, que às vezes até os familiares percebem, né? Fora da ausculta. Certo. Então, é um quadro bem típico. Sim. Vou começar, então, pessoal, falando do conceito da asma, que é uma doença heterogênea. Então, ela varia muito. Tem épocas de crise, né? Ela é uma doença obstrutiva, assim como a DPOC, que inclui o enfisema, a bronquite, só que ela é reversível. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Então, quando a gente aplica os broncodilatadores, né, as bombinhas, ela reverte, responde muito bem. Perfeito. E outra questão é que é uma inflamação crônica dos brônquios, principalmente dos médios e de pequeno calibre. Muito bom. Então, esse é o apanhado geral, né, da doença. Agora, sobre a fisiopatologia. A fisiopatologia da asma, Malu, é o seguinte, ela é gerada por conta de uma inflamação crônica das vias aéreas inferiores, né? Ela é muito marcada com edema de mucosa, uma hipersecreção de muco, uma constrição da musculatura lisa. E isso vai levar a uma hiperresponsividade brônquica. Perfeito. Tá? Então, é por isso que os pacientes vão ter um sibilo, porque o sibilo é o quê? Ele é um som agudo, prolongado, gerado por essa constrição brônquica. Isso. Tá? Agora, fazendo um apanhado geral, né? A asma, o que marca muito, esse infiltrado inflamatório pulmonar, que é predominantemente eosinofílico e linfocítico. Isso. Então, juntando, fazendo um gancho, você tem uma inflamação que é crônica, uma hiperreatividade brônquica e a obstrução de vias aéreas inferiores. Agora, sobre a etiopatogenia, a asma ela é classificada de acordo com o mecanismo etiopatogênico, né, envolvido, e ela é classificada de acordo com os fenótipos. Então, a asma tem vários fenótipos. Então, tem a asma que é alérgica, a asma não alérgica, a asma de início tardio, que ele é mais comum em adultos, a asma relacionada à obesidade e a asma variante tussígena. Quando a gente entra já agora na parte de fatores de risco, nós temos os fatores de risco para desenvolver a doença e os fatores de risco que influenciam no controle da doença. Então, dos fatores de risco de desenvolver a doença, tem a predisposição genética e a exposição a agentes sensibilizantes. Então, poeira, fumaça, ácaro, tudo Pólen. isso. Pólen. E o que influencia no controle? Esses mesmos agentes sensibilizantes, né? Outras comorbidades e a falta de adesão ao tratamento e o uso incorreto da medicação. Então, é muito importante, durante as consultas, a gente sempre abordar também como está sendo a aplicação dessa medicação. Isso. Importante lembrar também, Malu, que a asma ela tem uma relação com a rinite alérgica e a dermatite atópica. Então, sempre pesquisar se tem casos na família ou se a própria criança apresenta alguma manifestação dessas duas doenças também. Sobre a clínica, então, agora. Geralmente, são 4 sintomas que são mais achados, que é a tosse seca, então a secretiva ela já não é muito comum, dor torácica, sibilos e dispneia. Então, sempre vê se tem esses 4 sintomas. Outra coisa que a gente tem que perguntar, se esses sintomas eles pioram no início da manhã, logo quando a criança acorda, e à noite. Isso é muito frequente também. E uma coisa interessante da asma é que ela varia ao longo do tempo. Então, como eu disse, são crises. Tem período que a criança tá ótima
e períodos que ela vai ter um número maior de crises em um período de tempo, né? E aí, pode ser que não tenha todos esses sintomas juntos, né, Malu? Isso. Então, se não tiver todos os sintomas juntos, não quer dizer que não seja. Isso. Né? E é flutuante. E sempre tentar achar o fator desencadeante, que você falou que tem vários fatores externos também que podem desencadear uma crise de asma. Ver se a família consegue relacionar. Então, é quando chega perto de algum animal, é pelo, é pólen, enfim, é um perfume que tem um cheiro mais forte, que desencadeia essa falta de ar, é após exercício físico. Sempre tentar achar essa relação. Agora, sobre o diagnóstico, Malu, a asma, ela é uma doença que ela tem um amplo espectro clínico, então tem que explorar bastante a questão da anamnese, né? Então, uma história da doença atual bem feita, né? Uma história patológica pregressa bem feita, né? O histórico familiar desse paciente, porque é essencial. Sim. Basicamente, o diagnóstico da asma é o quê? É a clínica do paciente mais a prova broncodilatadora que você vai fazer. Então, é essencial a parte da anamnese. Né? O que o GINA traz? Que se deve fazer o teste com a espirometria, né? Isso. Então, a gente tem algumas... né, os valores de referência, isso a gente vai explicar aqui. Porém, e a espirometria é a partir de 5 anos de idade, né? Que é quando a criança consegue ter uma noção do que você dos comandos, né? Que você tá dando para ele fazer a espirometria. Porém, o GINA trouxe uma questão que nem todos os países vão ter acesso a um aparelho de espirometria, né? Principalmente os países subdesenvolvidos. Então, é autorizado que se utilize o PIC-Flow para poder fazer esse teste também. O valor de referência nos adultos do índice de Tifenot, que é aquela relação V1F1 sobre CVF, é menor do que 0,75 a 0,80, né, do valor previsto, e deve haver também, após o broncodilatador, uma melhora do V1F1 em 12%, mais do que 12%, tá? E maior do que 200 ml. Lembrando que o V1F1, o que ele significa é o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, e o CVF é a capacidade vital forçada. Uma coisa interessante também da gente comentar aqui é que a espirometria, ela pode vir normal em um paciente asmático. Porque, como a gente tinha comentado, é uma doença que varia muito. Então, assim, claro que isso não impede de iniciar o tratamento. Mas a gente, para fechar o diagnóstico com certeza, a gente tem que ter essa prova do índice de Tifenot menor do que essa relação que você falou, né? De 0,7. Perfeito. Na espirometria também a gente pode encontrar 2 tipos de distúrbios, né? Os restritivos e os obstrutivos. No caso da asma, é um obstrutivo, mas, reforçando mais uma vez que isso é importantíssimo, diferente do DPOC, tem uma resposta ao broncodilatador, que são os valores que a Malu acabou de falar. Agora, sobre o tratamento, Malu, que tem aquele sistema de steps, né? Gente, agora é hora de ter atenção. Inclusive, vocês encontram todos esses esquemas na Medway. Eu e Malu, a gente usou como base. Aí, tá tudo aqui, gente. De forma bem resumida, super fácil de entender, didático. Muito didático. O pessoal da Medway realmente manda muito bem, né? Nos resumos, nas aulas. Eu sempre estudo por eles, assim. E às vezes é uma parte que agarra muito, né? Tem que seguir uma ordem certinha. Mas vamos tentar descomplicar aqui pra vocês um pouco. E tem cupom Emergencast. Emergencast. Lembrando que quando que a gente vai fazer esses steps? A gente tem que aplicar uma escala para ver como que tá o controle da asma. Então, se a asma tá controlada, parcialmente controlada, ou se ela está mal controlada, que a gente vai falar a escala daqui a pouco. Mas antes é melhor a gente falar dos steps, que aí a gente encaixa os dois e correlaciona. Então, o step 1 e 2, eles são parecidos, né? O que a gente vai fazer? Você vai dar aquele esquema budiforme, né? Que é a budesonida e o formoterol. Então, um corticoide inalatório e um beta-2 agonista de longa duração. Mas o formoterol, ele é muito interessante, pessoal, porque mesmo que ele seja de longa duração, o início da ação dele é rápido. Então, assim, por isso que ele tá no esquema preferencial. Então, esse é o step 1 e 2. A gente vai usar SOS, um corticoide inalatório, que é a budesonida, e o formoterol, que é o beta-2 de longa ação. O step 3, a gente vai usar esse esquema budiforme também,
em uma dose baixa. O step 4, Budiforme em dose média, então ali de 400 a 800 microgramas. E o step 5, além do esquema Budiforme em dose alta, que é acima de 800 microgramas, a gente vai adicionar um LAMA, né? Que é um antimuscarínico de longa ação. Certo. E chamar um especialista também. Então, acionar o pneumologista para ele conseguir opinar no caso daquele paciente, ver se precisa entrar com algum imunobiológico. Então, sempre ter esse esquema de steps na mente. Malu agora vai falar do esquema alternativo. Já no esquema alternativo, Malu, quando a gente fala do step 1, se aplica o corticoide inalatório mais o SABA, então sempre com essa associação. Já no step 2, você vai dar um corticoide inalatório de baixa dose diariamente. No step 3, um corticoide inalatório de baixa dose mais um LABA diariamente. No step 4, um corticoide inalatório de média dose mais o LABA diariamente. E no quinto step, um corticoide inalatório de alta dose mais um LABA diariamente, associar com o antimuscarínico, né, de longa duração, que seria o LAMA. Tá? E para resgate, vai utilizar o SABA, que é o beta-2 agonista de curta duração. Isso, geralmente é o salbutamol. Exatamente. Então, mas o esquema preferencial, ele é sempre preferencial, né? Esse daqui é o alternativo, mas sempre que tiver disponível é para utilizar o esquema que você falou. Isso. E quando que a gente vai aplicar esses steps? Para que eles servem? A gente tem uma escala que sempre que o paciente vai se consultar, a gente tem que aplicar para ver como que tá a asma desse paciente. Então, a gente tem que fazer 4 perguntas, que são: esse paciente está tendo limitação de atividade por sintoma asmático? Então, ele está deixando de brincar, igual o caso, né? Por conta dos sintomas asmáticos, já pontua 1. Ele tem sintomas diurnos da asma mais de 2 vezes na semana? Outra questão. Tem despertares noturnos por conta dos sintomas da asma? Já é outro. E a última pergunta é: esse paciente tem que usar a medicação de alívio, no caso SOS, né? Mais do que 2 vezes na semana? Então, se o paciente ele responder que não para todas essas perguntas, a asma dele é controlada. Então, se ele estava no step 3, por exemplo, eu posso dar um step down, que a gente chama, né? Voltar pro 2, tá? Agora, se ele responder de 1 a 2 perguntas que sim, a gente considera aumentar um step. Por que considera? A gente tem que ver, ele tá usando a dose correta? Ele tá usando da forma correta? Sabe? Então, a gente tem que avaliar a técnica e a adesão também. Agora, se o paciente responder de 3 a 4 perguntas que sim, essa asma não está controlada. Então, eu tenho que fazer o step up, né? Então, se ele estava no step 4, vou pro step 5 e assim em diante. Excelente. Sobre essa questão que a gente comentou, né, de testar a técnica e a adesão do paciente. Teve um caso no internato que me marcou muito, em que a gente estava rodando nos ambulatórios de pneumologia. A paciente, no caso, ela não tinha asma, né? Mas ela tinha DPOC, fazia uso de corticoide inalatório. E ela falando que os sintomas dela estavam piorando demais, não estavam melhorando, mesmo ela fazendo tratamento, que ela fazia na posologia certa, nos horários certos. E a gente sem entender, quando a gente foi ver a técnica da paciente, a bombinha que ela estava usando estava vazia. Nossa! Ela não sabia, assim, não tinham explicado para ela que ia chegar um momento que o medicamento ia acabar dentro da bombinha, que tinha que trocar. Então, assim, às vezes são coisas simples que a gente deixa de explicar ou deixa de conferir que influenciam no tratamento inteiro. Nossa, que situação, que dó, né? Poxa vida. Agora vamos falar um pouco sobre a crise asmática. Sim. A crise asmática, Malu, ela é uma piora aguda desses sintomas, né? Então, costuma acontecer de uma forma gradual, né, com uma piora progressiva em 5 a 7 dias.
A classificação dela, você pode ter uma asma que ela é leve, moderada e uma asma grave, né? Isso, claramente, é uma classificação de acordo com a exacerbação da crise, né? E essa classificação, ela é essencial para o tratamento adequado. Já sobre os critérios de gravidade, isso tanto o GINA quanto a Sociedade Brasileira de Pneumologia deixam muito claros, né, quanto aos sinais que indicam uma falência respiratória iminente, que são um tórax silencioso, um esforço respiratório grave, uma saturação menor do que 90% ou menor que 92% se for menor do que 5 anos, uma taquicardia importante ou uma bradicardia, uma alteração do nível de consciência, cianose e uma fala entrecortada por dispneia. Inclusive, o nosso paciente tinha. Né, essa fase entrecortada. Então, esses sinais, eles indicam que o paciente precisa de uma atenção imediata, né? Possivelmente uma oxigenoterapia, né? O uso de broncodilatador de alta dose, um atendimento hospitalar e um monitoramento contínuo, né? Agora, sobre os fatores de risco para a exacerbação, para ocorrer a crise asmática, quais são? Né? A infecção de vias aéreas superiores, exposição a alérgenos, mudanças sazonais, né, ou climáticas bruscas e a má adesão ao tratamento de controle. E como que a gente vai tratar esse paciente, então, se chegar no pronto-socorro com uma crise asmática, que acontece frequentemente? A gente vai começar fazendo o resgate, né, que a gente faz com SABA, que é o salbutamol. Então, a gente faz de 4 a 10 jatos. E como que é o esquema? A gente vai fazer 4 a 10 jatos de 20 em 20 minutos durante o período de 1 hora. Então, são 3 ciclos. E a gente vai reavaliar esse paciente. Ofertar oxigênio também para manter o alvo de 93% a 95% de saturação. E corticoide via oral. Claro que se o paciente não estiver conseguindo deglutir, coisas assim, a gente pode fazer metilprednisolona intravenosa. Nos casos graves, que já iniciam com essa maior gravidade, ou nos casos refratários a esse tratamento que eu falei, pode começar com ipratrópio e chegar até usar sulfato de magnésio. Muito bom, acho que era isso, né? Era isso que a gente queria passar para vocês. Um apanhado geral, um resumo, para dar aquela recapitulada no assunto. Exatamente. De asma. Então tá bom. Pessoal, muito obrigada. Deixa aí o seu like, comentem, compartilhem, estejam ativos aí nas nossas redes sociais. O cupom do Emergencast já passei pra vocês da Medway. E também tem a CalcMed, né, Malu? A CalcMed é um aplicativo muito prático, né, Malu? Sim. Então, dá pra calcular o CADIGO ali na hora, né? Então, as doses das medicações, eu uso bastante quando tem algum cálculo pra fazer lá na faculdade. Acredito que você também deve usar, Com né, certeza, no internato. nos plantões, sim. Então, é um aplicativo essencial que todo médico e estudante também tem que ter. Então, use o nosso cupom Emergencast. Agora, a DocStage é uma outra parceira nossa que a gente ama ter por aqui porque é de confiança. E é muito importante ter uma contabilidade de confiança, né? Então, se você ainda não tem ou tá tendo problemas com a sua contabilidade atual, gente, a DocStage, a gente não tem o que falar. Quando eu formar, eu vou Com certeza. Eu vou colocar lá na DocStage. Sim. Tá? E a gente tem cupom também, Emergencast. Exatamente. Então tá bom, pessoal. Obrigada, um beijo e Tchau. até a próxima.